o Evangelho de Jesus Cristo segundo o Espírito Santo. Já fizemos uma boa introdução e é importante que você tenha em mente, em todo esse percurso, em todo esse projeto, primeira coisa, o passo a passo, as etapas que Jesus viveu. Nós já falamos sobre o seu anúncio, o seu nascimento, falamos ali sobre toda a parte cultural, tradicional, falamos sobre a lei de Moisés e a lei do Senhor, toda a questão da circuncisão, da apresentação, das profecias, da oferta. Falamos também de Jesus até os 12 anos. Não perca de mente, mantenha o seu foco em todo o projeto, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Espírito Santo. Nós vamos focar as etapas, o passo a passo, o caminho. Nós somos do caminho. Vamos falar das etapas. Isso é muito importante. Temos que aprender a viver cada momento, a viver cada passo. Precisamos aprender a começar um processo e terminar um processo. E nós tínhamos visto que aos 12 anos, Jesus, ele passa por um processo, um cerimonial cultural, tradicional, religioso, e da palavra do Senhor, tanto na lei de Moisés, quanto da graça. E dos 12 anos, nós vemos essa passagem de menino para homem. E termina esse processo dizendo que ele desceu com os seus pais e ele era sujeito. E ele obedecia aos seus pais, dos 12 até os 30. Muitas pessoas dizem, não sabemos o que aconteceu com Jesus em tal fase. Não sabemos o que aconteceu com Jesus de verdade quando ele era criança, na sua juventude, dos 12 até os 30. O importante é entendermos a palavra do Senhor e os processos. Jesus, ele veio, ele nasceu, ele cresceu, ele cumpriu a palavra, ele foi fiel ao Senhor, ele se manifestou no seu ministério, cumpriu tudo, foi pendurado no madeiro, ressuscitou, e diz a palavra que ele abriu um vivo e novo caminho. E esse vivo e novo caminho também é o caminho pela qual o Espírito Santo veio sobre nós. Então a primeira coisa importante em todo esse processo é entender as etapas, os processos, ter paciência. O que muitas vezes, do 12 aos 30, 18 anos, parece que não aconteceu nada e há muita dúvida, mas foi fundamental. E a palavra diz que ele era submisso, ele era sujeito, ele aprendeu, ele trabalhou, ele foi carpinteiro. E é isso que nós temos que entender. A segunda coisa que é importante você ter em mente, Jesus abriu um novo e vivo caminho, e a promessa se cumpriu, o Espírito Santo veio sobre nós. Então nós não vivemos mais o passado, não vivemos a tradição judaica, nós vivemos a palavra do Senhor, nós não estamos atrás da unção de sacerdote, de profeta e nem de rei. Nós estamos debaixo de uma promessa: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então nós temos que entender sobre o Espírito da verdade. Ele veio para que você não esteja só, para que você não seja órfão. Ele veio para estar com você. Ele veio para convencer do pecado. Ele veio para nos encher, nos tomar pelas mãos, nos guiarmos e nos revestir. E é importante você ter isso em mente. A primeira coisa é os processos.
as etapas da vida. A segunda é a grande promessa, a promessa do Espírito Santo, que convence do pecado, que traz em memória o ensino de Jesus Cristo, que nos enche, nos preenche, que nos toma pelas mãos, que nos guia, que não nos deixará, que nos reveste. É muito importante você entender esse processo, é muito importante você entender o Espírito Santo. E a terceira coisa é você entender e manter o seu foco em resistir o inimigo, em nome de Jesus, mandar ele embora e vencer a sua carne. Em todo o processo, nós vamos ver isso. Do começo ao final do projeto, nós vamos ver etapas, o agir de Deus, o Espírito Santo, e vencer a carne. Resistir o inimigo, vencer a carne, desfazer as obras do inimigo, destruir as obras da carne. São os 3 fundamentos mais importantes que você não pode perder de vista. Amém? Em Mateus 4, versículo 1, começa o texto dizendo: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Observe que aos 12 anos, até os 12 anos, Jesus está sendo ensinado, Jesus, ele está cumprindo etapas. Mas agora, ele vai passar por uma prova. Temos que passar por processos. E todo processo, ele também tem prova. Ele tem tentação. E é exatamente isso que vai acontecer. Nós vemos que Jesus, um pouco antes, foi batizado por João. O Espírito vem sobre ele. Nós vamos detalhar bastante sobre isso. Vamos falar das etapas do Espírito. Ele como Consolador, ele como Espírito da verdade, ele que vem e enche, porque muitas pessoas ficam cheias e vazias. Vamos falar dele nos guiando, vamos falar dele nos revestindo. E o que eu posso te adiantar, que muitas pessoas não vivem o processo, e por isso estão sempre vazias e cheias. E elas não vivem o processo, estão sempre vazias e cheias. E hoje você pode entrar neste lugar e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas você pode sair e já sair vazio do Espírito Santo. Porque se nós não entendermos os processos, se nós não entendermos sobre o Espírito Santo, se nós não entendermos sobre Satanás e a carne humana, o que vai acontecer é o que acontece com a maioria. A pessoa, ela está buscando unção. Ela quer unção pela imposição de mãos. Ela quer que alguém venha repartir unção. Só que quando ela não passa pelo processo, ela não amadurece, ela não cria intimidade com o Espírito Santo, ela não vence, e essa unção sempre se perde. E aí ele vai num culto, ele é cheio do Espírito Santo, mas no meio da semana ele já está vazio. E aí, ao invés de entender o processo, viver cada etapa, ter intimidade com o Espírito Santo e viver todas as etapas e ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, ele fica correndo de lugar em lugar para ser cheio. E ele é cheio e aí ele se desvazia. Ele é cheio e ele perde a unção. E ele fica indo de culto em culto, de avivamento em avivamento, de congresso em congresso, mas nada resolve. Toda hora ele está cheio e ele se esvazia. Nós vamos falar do passo a passo com o Espírito Santo, que Jesus fez com os seus discípulos, até soprar sobre eles, e depois eles serem cheios e revestidos. Nós vamos ver o processo do Consolador, do Espírito da verdade, de filho sendo guiado, cheio, guiado, de ser revestido, de vencer.
Mas a maioria das pessoas, elas querem pular etapas, elas não querem ter intimidade com o Espírito Santo, elas pulam o Gólgota, não tomam a sua cruz e querem ir direto para o cenáculo do avivamento. Elas querem ir direto para o batismo com o Espírito Santo. Isso é possível, é? Muitas vezes encontramos igrejas que as pessoas, elas são batizadas no Espírito de um dia para o outro. As pessoas estão lá 1 semana, 2 semanas, todo mundo é batizado, e é batismo, e é avivamento, e é Pentecoste. Só que essas pessoas saíram do mundo, nasceram e vão para o Pentecoste. Elas pulam etapa de discipulado. Elas pulam etapa. Elas pulam o discipulado e não tomam a sua cruz, e não seguem Jesus, e não são crucificadas. Você vê o resultado dessas pessoas. Meses depois, anos depois, 1 ano depois, estão piores do que antes. Porque não viveram o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Se o Pentecoste fosse a coisa mais importante, Jesus começaria com o Pentecoste. Não chamando e discipulando. Não dizendo, vamos viver cada momento, cada etapa. Tome a sua cruz. E depois o Pentecoste. Mas as pessoas não querem viver o processo. Não querem ser discípulos, não querem tomar a sua cruz, não vencem o seu eu, e elas vão direto para o Pentecoste. E nós vamos ver que Jesus falou sobre isso. Jesus falou, não, deixa eles, depois eu me acerto com eles. Os discípulos encontraram alguns expulsando demônios, curando. E os discípulos repreenderam e falaram para Jesus, não, deixa eles, eles não querem me seguir, eles não querem comigo ajuntar, quem comigo não junta, espalha, ele não quer ser meu discípulo, ele não quer andar junto, ele quer só, deixa ele, lá no final eu converso com ele. E no final a conversa foi, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Então nós vamos ver tudo isso. E é importante que você tenha essas 3 coisas em mente. Processo, Espírito Santo e vencer. Aqui começa dizendo, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. A última vez que Jesus aparece, ele está sendo guiado pelos seus pais, para deixar de ser menino e se tornar homem. Agora com 30 anos, ele se apresenta ao maior sacerdote, não religioso, mas o sacerdote que Deus levantou, o profeta, como é chamado, João Batista. E ele se apresenta como discípulo para ser batizado. João não quer, João se opõe. Jesus diz, por agora convém que eu cumpra a justiça, que eu me sujeite a um sacerdote, a um profeta. E aí, então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se você quer ser promovido, você precisa passar na prova. Muitas vezes o que falta para nós concluirmos um processo é passarmos na prova. As pessoas têm medo de tentação. As pessoas têm medo do diabo. Mas só se passa de uma etapa para outra, quando se vence o eu, quando se vence a carne, quando se resiste a Satanás, quando manda ele embora, aí nós entramos em outra etapa. Para Jesus entrar nesta nova etapa, ele vai ter que vencer o seu eu, a sua carne, ele vai ter que resistir Satanás, ele vai ter que vencer, ele vai ter que ser aprovado. Então não tenha medo de deserto. Não tenha medo de prova. Não tenha medo de ser provado. O máximo que pode acontecer é você ser reprovado. Aí estuda de novo. Aprende de novo. Reforça onde você caiu e volta para o deserto para ser tentado, para ser provado e aprovado e entrar em uma nova fase.
Não tenha medo de deserto. Não tenha medo do diabo. Não tenha medo de ser questionado, testado, provado. Não tenha medo. O Espírito Santo é quem guiou Jesus. Quantas pessoas têm medo de entrar no deserto e ficam presas em uma etapa da vida? Não tem como. Você pode conversar com quem for. Não importa o nível que ele chegou. Não importa a situação que ele esteja. Toda vez que ele vai mudar de fase, de nível, ele vai ter que passar pela prova. E você vê pessoas que muitas vezes venceram a miséria, vivem financeiramente bem, são fiéis a Deus, vivem a obra de Deus, ajudam o próximo, amam o próximo, mas ele vai passar por uma situação financeira. Não é porque ele não aprendeu, mas é que para passar para a próxima fase, ele precisa ser aprovado. Então, às vezes, você passa por uma prova no emocional, você passa uma prova no financeiro, você passa uma prova no casamento, na família, você passa uma prova no trabalho. É o Espírito Santo te guiando ao deserto para que você possa ser promovido. Não existe promoção sem antes deserto. Então não tenha medo quando as coisas parecem que estão dando errado. Não tenha medo quando parece que você está sozinho. Não tenha medo quando parece que o Espírito Santo errou com você e te levou para o deserto. Não, ele não errou, ele acertou. Você já sabe, você tem tudo para ser aprovado. Versículo 2: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Algumas versões, então teve fome. Ou seja, não existe vencer a carne, resistir Satanás, mandar ele embora, passar pelo deserto e ser promovido sem jejum. Você vai ter que tomar a sua cruz e você vai ter que crucificar a sua carne. Vai ter que ter renúncia, sacrifício. Você vai ter que dizer não para o seu eu, não para a sua carne. Para Jesus ser promovido, ele fez um jejum. Ou seja, ele está dizendo não para o seu eu, não para a sua carne, não para as necessidades mais simples, mais primitivas e essenciais para a vida humana. Ele está colocando o chamado, ele está colocando a prova, ele está colocando o plano de Deus acima daquilo que é essencial para a vida humana. Não tem como vencer a carne, resistir Satanás sem jejum. Tem que ser uma prática de quem vai vencer. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Versículo 3: e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Chegou o tentador. O tentador chega e toca na ferida. Se tu és Filho de Deus. Os céus tinham acabado de ser abertos. Fazia 40 dias que os céus se abriram. O Espírito veio como uma pomba. E o Pai falou: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O tentador diz: transforma essas pedras em pães. Resolve o problema da sua carne. Alimenta a sua carne. Mas Jesus diz: nem só de pão viverá o homem. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. É importante abrirmos um parente aqui e você entender por que a maioria das pessoas não conseguem guardar a palavra. Porque a palavra precisa ser vista. Não é ser lida. É ser vista. Escreve.
para que quem estiver passando possa passar e ver. Nós lemos muita letra, mas nós vemos pouco. Feche os seus olhos só por um instante. E agora veja esta palavra viva. Nem só de pão viverá o homem. Ainda com os olhos fechados, veja esta palavra. Você não está lendo, você está vendo. Uma imagem é criada. Essa palavra dá vida a uma imagem em você. É a palavra se tornando vida em você. Abra os seus olhos. Se você só vem para o culto, se você só lê o texto, você tem que ler o texto. Você tem que ouvir a palavra. E você tem que parar, fechar os olhos. E tudo isso tem que se criar uma imagem, uma visão. Você tem que colocar dentro de você essa palavra em forma de visão. Então, eu olho esse texto e é criada uma imagem. A palavra se torna viva dentro de mim. E eu vejo Jesus dizendo para Satanás no deserto: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Eu vejo Jesus. Cria-se uma imagem. Essa palavra entra e se torna viva em mim. É assim que a palavra entra. É assim que a palavra se torna vida. Não é ler. É ela entrar no coração. E ela precisa entrar em forma de visão. Jesus deixa bem claro, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, ele está em uma luta, não é só contra Satanás, o tentador, não é só uma luta espiritual, ele está em uma luta carnal. Não é o seu espírito que está com fome, é o seu corpo que está com fome. E o tentador sabe que o ponto fraco, ainda que o espírito esteja pronto, a carne é fraca. Que a carne é um valente que precisa ser vencido. E ele está dizendo para si mesmo, para o seu corpo, para a sua carne, que clama por comida. Isso não é o mais importante para mim. O que alimenta o corpo não é o mais importante. O mais importante é o que o Pai fala para mim. É uma luta contra o seu eu, contra a sua vontade. É mais do que o seu eu e a sua vontade. É uma luta contra a sua necessidade humana. Que você precisa colocar no lugar. Você não é a mais importante. Você não é a prioridade aqui. Por mais que agora eu esteja com fome. Jesus poderia dizer, eu fiz 40 dias de jejum, eu mereço. Mas ele está vencendo a sua carne, o seu corpo. Ele está dizendo, quem manda? Ele está colocando no lugar. Ele está dizendo, quem manda? Ele está desfazendo as obras da carne e sendo edificado no Espírito. Por isso que ele vai voltar revestido do Espírito de poder. Muitas pessoas têm o Espírito, mas não vencem a carne. Não é porque o meu nutricionista falou que eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Não é porque eu acho. Não é porque não sei o quê. Então ele deixa bem claro, está escrito, nem só de pão viverá o homem. É vencer o seu eu, é vencer o seu ego, é vencer a sua necessidade. Nem só de pão, nem só de prazer, nem só de sexo vive o homem. Versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa
e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Como Jesus disse, está escrito, o diabo vai dizer: eu também conheço o que está escrito. Ele era um anjo de luz. Ele sabe o que está escrito. Ele não precisa inventar mentiras para mentir e enganar. Então, como Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, ele diz, está escrito, os anjos vão cuidar de você. Aqui é uma tentação religiosa. Quantas pessoas querem fazer prova de Deus? Se Deus estiver comigo, a pessoa vai cair. Se Deus estiver comigo, as pessoas vão rir. Se Deus estiver comigo, vai acontecer milagre. Você não vê os verdadeiros homens de Deus fazendo esse tipo de palhaçada. Eles não transformam o templo, nem o pináculo do templo, em um circo. Eu não vejo grandes homens de Deus de verdade da história falando: eu vou rasgar minha Bíblia, se não acontecer. Eles simplesmente estão ministrando e as coisas vão acontecendo. Eles não ficam testando, provando. Eles não ficam mostrando para fazer que são poderosos. O que o diabo queria fazer? Usar a religiosidade, o pináculo do templo. Fazer Jesus mover os céus e a terra. Fazer com que os anjos trabalhassem pela sua vaidade religiosa. Mostrando, nenhum demônio pode me tocar. Os anjos cuidam de mim. Nós não vemos Jesus fazendo isso. E nem um verdadeiro homem de Deus maduro fazendo isso. As coisas simplesmente acontecem. Porque o Espírito está sobre e ele está revestido. Então ele diz: eu não preciso provar nada para ninguém. Se acreditarem que eu sou filho do Deus vivo, amém. Se não acreditarem, se disserem que eu sou filho do Ricardão, amém. Eu não estou nem aí para ninguém. Eu não vou provar nada. Eu vou fazer o que o Pai manda. Eu não vou usar o reino e os anjos que me servem para fazer um show gospel. Quantas vezes nós fazemos prova de Deus? Quantas vezes nós brincamos com o mundo espiritual? Se Deus me ama, o diabo deixa bem claro que está tentando Jesus. Sabe por quê? Porque ele quer saber quem é Jesus. Sabe por que o tentador vem? Para saber se quem manda na nossa vida é a carne ou o que está escrito. O diabo quer saber se a gente é crente de verdade ou não. O diabo quer saber se ele pode usar a gente ou não. E o diabo quer usar muitas pessoas dentro da igreja como religiosos. Como pessoas que falam em línguas, expulsam demônios, curam os enfermos, mas no final Jesus diz: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Nós não precisamos escolher em ter força moral, caráter de Deus, ou ter ministérios, dons, e sermos revestidos de poder, expulsar demônios, curar. Não é uma escolha, é os dois. Os dois acontecem. Só que muitos preferem pular etapa, não atendem um chamado, não são discípulos, não aprendem, não tomam a sua cruz, não passam pelo Gólgota, mas querem avivamento. Poder é a coisa mais simples. Qualquer lugar que você for, você vai ver pessoas com poder. O mesmo Espírito que estava sobre Elias e Eliseu veio sobre João Batista, mas João Batista não fez nenhum milagre. A palavra diz que João Batista não fez nenhum milagre, mas era o mesmo Espírito.
Era a mesma unção. O diabo, ele vem para saber qual é o nosso ponto fraco. Se ele vem e ele ouve qual é o seu ponto fraco, é ali que ele vai te derrubar. Se você não venceu ainda a comida, se você ainda busca o seu eu, o seu ego, a sua vaidade, ele vai ver aonde há uma falha. Ele vai ver. E ele vai querer saber se nós somos crentes de verdade ou não. Mas Jesus deixou bem claro. Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Uma das maiores guerras da nossa alma é usar a palavra de Deus do jeito certo. Muitas vezes usamos a palavra de Deus para o nosso próprio benefício, ao invés de usarmos a palavra de Deus para o propósito de Deus. É comum você encontrar um pastor, alguém de liderança, e ele faz algo errado, e logo vem e diz: por que seria tão justo? A Bíblia fala para não ser tão justo, porque se você for justo demais, se destruirá a si mesmo. É ele usando um texto bíblico para justificar um errinho dele, um pecadinho dele. Nós não usamos a palavra de Deus em nosso próprio benefício. A palavra de Deus tem que ser usada e tem que dizer: está escrito. Mas muitos usam a palavra. Davi pecou, pastor. Davi pecou. Pastor, quem não pecou que atire a primeira pedra. São pessoas usando a palavra escrita em seu próprio benefício, como Satanás. Mas nós usamos a palavra do jeito que tem que ser usada. Doa a quem doer. Jesus poderia ter um momento de fama e de glória, mas ele falou: não. Eu não vou usar a palavra e nem os anjos dessa forma. O diabo queria que Jesus usasse os anjos para fazer um show, para pular do pináculo e os anjos segurarem Jesus e Jesus planar e baixar até a frente do templo e fazer um show gospel. Jesus, ao invés de fazer esse show gospel, usar os anjos da forma errada. Nós vamos ver depois os anjos trabalhando da forma certa. Vai dizer no final que os anjos serviram, alimentaram Jesus. Não use a palavra de Deus da forma errada. Não use o pináculo da igreja da forma errada. Não use os púlpitos, os títulos. Não use a posição de crente da forma errada, para ter glória, para alimentar a sua alma, o seu ego, a sua vaidade. Temos que vencer as obras da carne. Bebedice, glutonaria, as obras da carne, a vaidade, o orgulho, a soberba. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou por um período. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Lembram da história que o anjo levou pão e água para um profeta? Os anjos estão servindo Jesus do jeito certo, na hora certa. É interessante que essa última tentação, o diabo diz: olha, se renda-me, me sirva, porque se você me servir, eu darei a glória de todos os reinos.
Quantas pessoas estão servindo errado? Quantas pessoas estão servindo o seu próprio eu? Quantas pessoas estão servindo o homem? Quantas pessoas estão servindo um tentador, um Satanás? Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Se você fizer a minha vontade, se você fizer o que eu quero. Jesus teve que vencer as obras da carne, a fome e o eu, a vaidade. E agora ele tem que vencer Satanás. Temos que aprender a vencer o nosso eu, a nossa carne, o nosso ego, as obras da carne. E temos que aprender a resistir Satanás. Porque no final, o diabo quer saber se você é crente e quem você vai adorar. Quem você vai adorar? Quem você vai servir? A Bíblia fala em Apocalipse que em uma das igrejas tinha Jezabel, que se dizia profetisa e ensinava, e levava o povo à idolatria e à prostituição. Ela estava no território de Deus, no templo de Deus, mas ela não era profetisa e ela ensinava coisas erradas, levando o povo à idolatria e à prostituição. E a palavra diz: o Senhor deu-lhe tempo para que se arrependesse, mas não se arrependeu. Então eu vou colocar ela e todos que seguem o seu ensino na cama. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás. Nós temos que usar o nome de Jesus. Mas o nome de Jesus não é uma palavra mágica. O nome de Jesus não é uma letra. O nome de Jesus é uma pessoa. O diabo tem que ver em nós Jesus, a sua palavra. Por isso que é importante você, nesse processo de deserto, nesse processo de transição, nesse processo em que vai começar algo novo, resistir à carne, resistir Satanás. Mas a luta geralmente acontece aqui, ó. Quantos sonhos perturbadores, quantos pensamentos no dia a dia, quando você percebe, você está pensando e está até gesticulando, porque eu vou falar e porque essa pessoa, você está brigando na mente com a pessoa. Você está se rebelando na mente, porque não é assim. E tudo está acontecendo em um sonho, em um pesadelo. Você recebe visitas do inimigo à noite, em sonhos, em pensamentos, em pesadelos. Desgraça, sexualidade. Você acorda com maus pensamentos. E quando menos você vê, você está até falando e gesticulando, porque o diabo te colocou em uma situação em que você está reclamando, murmurando, maldizendo, e as obras da carne vão acontecendo. Divisão, facção, rebelião. Temos que aprender a vencer Satanás no deserto, mas também temos que aprender a vencer Satanás na mente, no coração. Temos que aprender a vencer Satanás na nossa alma e também no nosso corpo. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás. Nós vemos que Satanás tentou em 3 situações. O diabo sempre vai te tentar em 3 situações. Você não vê na Bíblia o diabo tentando pela 4ª, 5ª, 6ª vez. Ele vai tentar até 3 vezes. Se você vencer a sua carne, se você vencer o seu eu, se você resistir, ele foge. Se você disser em nome de Jesus, ele foge. Mas depois ele volta. No final da próxima etapa, ele volta. Não tenha medo dele. Ele só é a nossa prova, ele já foi vencido. Todo final de prova, ele vai te tentar. E não se esqueça, se você resistir por 3 dias,
Se você resistir em 3 situações, ele vai embora. Porque se você resistir, é ele que vai fugir de você. Muitas pessoas estão lutando contra Satanás, mas esquecem da obra da carne. E eu quero terminar com uma pergunta bem simples. Se coloque de pé. Porque você vai sair daqui hoje cheio e os anjos te guiando. São esses os princípios para vencermos qualquer deserto, para fecharmos e começarmos um novo tempo. Janeiro, mês das primícias, um mês de luta, um mês de guerra, porque o diabo sabe que estávamos começando um novo tempo. Estamos fechando 40 dias. Mas o mês de janeiro, mês de primícia, estamos começando um ano, um tempo, um ciclo. E o diabo veio tentar. E ele vai embora. Estamos no mês de fevereiro, mês de ser um com Deus. Seja um com Deus, pense como Deus pensa. Faça o que está escrito, e os anjos nos servirão. E eu quero terminar com essa pergunta: o que nos afastará do amor de Deus? A fome? É a fome que nos afasta de Deus? São as perseguições? O que nos afasta de Deus? A fome, a necessidade, as perseguições, as calúnias que nos afastam de Deus? As bênçãos que nos afastam de Deus? O diabo, ele vai buscar isso. Ele quer saber aonde ele vai agir para nos afastar de Deus. O que te afasta de Deus? O que te faria sair da casa do Pai? O que faria você deixar Deus, a casa do Pai e o seu amor? Seria um momento de deserto? Seria um momento de fome, de necessidade? Seria um momento de orgulho, de vaidade, de soberba? Seria um momento em que você quer antecipar a promessa de Deus? Tudo isso Jesus receberia depois da cruz. Mas muitos estão recebendo antes da cruz. Recebem até poder. Recebem até reinos. Mas Jesus vai dizer: aquele que não está comigo, que não junta comigo, espalha. Pode ter juntado 10.000 pessoas, mas se não atendeu o chamado, se não anda com Jesus, se não é discípulo, não tem pastor, não tem igreja, quem comigo não junta, espalha. Tem poder, está expulsando demônios, curando enfermos. Jesus diz: não se preocupa com ele, se preocupa com o que eu estou te ensinando e com o que você tem que fazer. Deixa ele que depois eu trato. E o tratamento de Deus é bem simples. Você pode fazer o que for. A grande questão é se eu te conheço ou não. A grande questão é a intimidade com o Espírito Santo. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. É hora de orar agora. É hora de vencer. É hora de vencer a carne.